Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Mateus, no capítulo 16, aonde destaco o versículo de número 15 e 16, que diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos e irmãs, uma das maneiras que geralmente eu inicio uma mensagem aqui é fazendo uma pergunta para vocês. Geralmente, na maioria, das vezes, eu inicio fazendo uma pergunta, porque perguntas são importantes para fazerem a gente, muitas vezes, pensar, expandir um pouco a mente. Pois quando fazemos somente uma afirmação, seja ela positiva ou negativa, essa afirmação, geralmente, ela não abre espaço para algo além. Já a pergunta, geralmente, ela é algo reflexivo, ou seja, que faz a gente meditar, que faz a gente aprofundar um tema. E por isso, a maioria das mensagens eu começo fazendo uma pergunta. Hoje não poderia, talvez, deixar de ser diferente. Afinal, no texto do Evangelho de hoje, nós temos uma pergunta que eu considero a pergunta mais importante que foi feita na Bíblia e a pergunta mais importante, a pergunta fundamental que deve ser feita para cada um de nós, para todos os seres humanos, em especial, obviamente, para quem se diz cristão. A pergunta é simples, a pergunta é fundamental, a pergunta que o próprio Jesus dirige aos seus discípulos, dizendo: Quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, fazendo essa pergunta para vocês hoje, quem vocês dizem que é Jesus? Ou quem é Jesus para vocês? E para entendermos um pouco mais, talvez vocês pensem assim: mas pastor, nós sabemos, nós que estamos aqui na igreja, já estamos há tanto tempo fazendo parte dessa comunidade, sabemos esta resposta, e talvez essa mensagem do pastor não fizesse tanto sentido, mas sim é fundamental, é de fundamento. Como eu falei antes, o tema do nosso ano aqui da igreja é enraizados e edificados em Cristo, porque Cristo é o fundamento. Então é de fundamental importância nós meditarmos sobre essa pergunta e em especial sobre esse texto do Evangelho de hoje. Apesar de ser algo que talvez vocês já saibam de cor essa resposta. Mas vamos então olhar um pouquinho o texto. Jesus, já depois de estar algum tempo já com os seus discípulos, depois de Jesus já ter feito alguns milagres com eles, na frente deles, de ter mandado eles na missão, Jesus, ele pensa assim: não, eu gostaria de saber, de refletir sobre o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim. Quem que as pessoas que estão, o povo, quem o povo diz que Jesus é? Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem será que o povo diz que o Filho do Homem é? Assim como naquele tempo, hoje muitas pessoas também não sabem exatamente quem é Jesus. Talvez nós aqui saibamos, talvez para nós isso é fácil dizer: Jesus
é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Mas, como naquela época, hoje, muitas pessoas não sabem dizer. Uns dizem que Jesus foi um grande profeta, né? Como responderam os discípulos, né? Uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Ou seja, as respostas dos discípulos foram essas. Olha, você é um profeta. É isso que o povo diz, né? Um profeta era uma pessoa, geralmente enviada de Deus com uma mensagem, né? Era isso que o profeta fazia. Ele tinha uma palavra para entregar para o povo a respeito de Deus. Deus mandava os profetas quando ele tinha um recado para dar para o povo. Então as pessoas associavam Jesus a um profeta. Realmente Jesus foi um profeta. Mas isso é uma parte daquilo que Jesus fez. E uma parte talvez até pequena, porque Jesus fez tantas outras coisas. E por isso, como eu disse, hoje também muitas pessoas não sabem exatamente quem foi Jesus. Talvez sabem que ele morreu numa cruz, mas não entendem o real significado disso. Para muitas pessoas, Jesus é apenas um mestre, foi um grande filósofo, um grande mestre, um grande professor, o qual ensinou várias coisas, vários ensinamentos, e seria bom que todos seguissem esses ensinamentos. Isso é o que algumas pessoas dizem. Se você fizer uma pesquisa aí afora. Mas Jesus, ele vai mais a fundo. Jesus não quer apenas saber o que as pessoas ao redor dizem, mas ele quer saber o que os seus seguidores pensam a respeito dele. Assim como hoje seria importante, por isso que eu faço esse momento para reflexão, para vocês realmente pensarem quem é Jesus para vocês, já que vocês também andam com Jesus há alguns anos na vida de vocês, não é mesmo? Assim como os discípulos estavam andando com Jesus já faz algum tempo, quem vocês dizem que Jesus é? E sabe por que essa pergunta é fundamental? Porque essa pergunta, na realidade, ela vai dizer quem são vocês. Porque se você sabe quem Jesus é, na realidade, se você não sabe quem Jesus é, você não sabe quem você é. Porque se você se diz um cristão, se você se diz um seguidor de Jesus, mas não sabe quem ele é, o que ele fez e qual a importância e a relevância disso na sua vida, você também não sabe várias coisas a respeito de você mesmo. Então essa pergunta é tanto de fundamental importância com relação à fé, quanto a relação à sua identidade, à sua vida como um todo. Jesus pergunta para os seus discípulos e Pedro, sempre Pedro, né? Já faz alguns finais de semana que Pedro aparece sempre aqui nas mensagens, no sermão. Pedro, que é sempre tido como um dos líderes, né, dos discípulos, Pedro então responde, e a resposta dele é fundamental, é certeira, e apesar de parecer uma resposta talvez um tanto quanto simples, naquele momento aonde Jesus faz a pergunta, é uma resposta um tanto quanto forte. Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, nós dizermos que Jesus é o Cristo parece quase como redundante. Jesus Cristo, todo mundo sabe disso. Mas Jesus era o nome dele. Cristo não vinha junto de Jesus naquela época. Todo mundo sabia quem era Jesus.
Mas afirmar que ele era o Cristo era afirmar que ele era o Messias que havia sido prometido. O filho de Davi, o descendente de Davi, o Messias que viria salvar o povo de Israel, que viria unir todas as povos e todas as nações. O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, como diz o próprio Pedro. E como eu disse, essa resposta era algo que apenas as pessoas falavam assim nos comentários. Será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? Aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento tantas e tantas vezes? E isso, falar naquela época, tinha uma conotação especialmente política, porque o povo de Israel estava passando por uma grande perseguição, podemos dizer assim. Os judeus estavam passando por um problema muito grande, politicamente falando. E falar então que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, descendente de Davi, né, o rei dos reis, naquela época também tinha uma conotação bastante forte, politicamente falando. E quando então Pedro fala isso, que Jesus era o Messias, o prometido, o Filho do Deus vivo, ele acerta em cheio, pois Jesus veio para salvar. E quando ele fala que era o Cristo, justamente, ele veio falar que Jesus veio para nos salvar. E aí então Jesus diz para Jonas, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, esta revelação foi o próprio Deus quem colocou na cabeça, na mente, no coração de Pedro, e assim ele respondeu. E aí vem uma parte fundamental. E Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre isso que você falou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, responder que Jesus era o Cristo, o Messias, o prometido, era dizer que sobre isto Jesus edificaria a igreja. Sobre esta afirmação, sobre esta pedra, sobre este fundamento. Por isso que eu disse que essa pergunta é fundamental. Na realidade, a pergunta não é fundamental, que a resposta é fundamental. Porque ela é o fundamento, é o alicerce da igreja. É o alicerce também de nossas vidas como cristãos. Se nós dizemos que somos cristãos e não acreditamos em Cristo como realmente o nosso Salvador, nós não somos cristãos. Se nós confiamos em outros fundamentos, e aí que está o grande perigo hoje. A igreja, não vou dizer a igreja, porque a igreja seria no sentido maior, mas muitas igrejas têm trazido outros fundamentos, aonde Cristo tem sido colocado de lado. Que outros fundamentos são estes, pastor Diego? Há questões simples como adoração a imagens, adoração a coisas, confiar que talvez um pastor vai te curar, confiar em seres humanos, em coisas. São fundamentos que tiram o lugar de Cristo. Cristo é o fundamento verdadeiro da igreja. E muitas pessoas têm confiado em outras coisas
que não são Cristo. Santos e tantas outras adorações falsas que nós vemos e também em muitas igrejas evangélicas que têm colocado como centro não a Deus, mas o próprio ser humano. Aonde nós vemos muitas vezes buscas para a vitória, para vencer. Eu sou um vencedor, eu vou vencer na vida. E aonde infelizmente, muitas falsas crenças têm sido colocadas em muitas igrejas, infelizmente, aonde o centro da igreja não é mais Cristo, mas sim as pessoas, os seres humanos. E isso nós vemos, infelizmente, em muitas músicas hoje em dia, aonde o único que recebe adoração não é Cristo. E as pessoas que querem adoração. Infelizmente, outros fundamentos têm sido colocados. E isso tem tirado o foco das pessoas. Nós lemos antes em Romanos, no capítulo 12, algo interessante que é dispensar. Diz assim, 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformeis com as coisas deste mundo. E infelizmente eu digo nós porque eu também muitas vezes também passo por isso, a gente se conforma com as coisas do jeito que estão. As coisas que vêm sendo ensinadas pelo mundo, não, é assim. Mas hoje, ser cristão, como eu disse para vocês antes, isso depende toda da nossa identidade, quem nós realmente somos. E ser cristão é andar não em conformidade com as coisas que vêm acontecendo nesse mundo, mas ser contra ela. É andar na contramão do mundo. E por isso que eu digo que essa pergunta é fundamental. Se Jesus Cristo é o centro da minha vida e eu sou um cristão, eu devo agir e viver como um cristão. E não como uma pessoa deste mundo, o que muitas vezes parece que nós somos. Apenas mais uma pessoa andando na rua. Como nós cantamos antes no hino, nesse hino aqui, muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Ou seja, muitas pessoas constroem edifícios, casas, castelos, só que sobre a areia. Edificam a sua vida em fundamentos, em coisas aqui neste mundo. Só que esses castelos não subsistem quando vem uma água forte, quando vem algo que muitas vezes nos tira do prumo. Assim, infelizmente, muitos cristãos hoje se conformam com as coisas que vêm acontecendo. Se conformam com aquilo que muitas vezes a mídia coloca como sendo normal. Infelizmente, eu posso citar aqui uma palavrinha só e vocês já vão dizer hoje, é normal. Hoje, por exemplo, falar em aborto é normal. Hoje, por exemplo, falar em sexo fora do casamento é normal. Hoje, por exemplo, até mesmo falar em casamento é algo estranho, porque as pessoas não casam mais. Isso são fundamentos que vão contra ao que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E nós, muitas vezes, temos nos conformado com essas coisas. Só que se nós realmente somos cristãos, ou seja, se nós realmente queremos andar
como cristãos, nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo neste mundo. O cristão é contrário às coisas que acontecem aqui. O cristão deve sempre se basear na Bíblia, na palavra de Deus. E infelizmente nós, muitas vezes também caímos em pecado, nós nos desviamos porque muitas vezes Cristo não é o fundamento da nossa vida. Quem é Jesus para você? Não, Jesus é o Cristo para mim, Jesus é o meu Salvador, Jesus é aquele que morreu por mim só quando me convém, ou quando eu preciso dele, quando eu estou passando por dificuldades. Agora, quando é para eu andar em conformidade, andar segundo a sua palavra, viver uma vida correta e decente, aí eu não sei se é esse Cristo, se é esta Bíblia que eu quero seguir, se é esses ensinamentos que valem para a minha vida. Eu só ando conforme eu quero. Infelizmente, hoje é assim. E temos que pedir perdão a Deus. Porque nós somos falhos e muitas vezes queremos andar conforme o mundo anda, que é mais fácil. Conforme Jesus diz, a porta que leva ao céu é estreita, o caminho é estreito, e a porta é estreita. A porta que leva para a condenação é largo, o caminho é largo. É muito mais fácil de andar num caminho largo, comprido. A porta é grande, muito mais fácil do que no caminho estreito. Por isso que muitas vezes ser cristão, ser realmente um cristão, um adorador de Jesus Cristo, é fundamental. Só que nesse texto nós temos uma certeza, conforme diz Jesus Cristo para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aquele que realmente está firme, está edificado e crê verdadeiramente em Cristo e quer seguir o seu caminho, nós sabemos que nada pode nos tirar desse caminho. Como diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por fim, Jesus termina, falando para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus entrega para Pedro, como representante dos discípulos, e até mesmo poderíamos dizer assim, o representante da igreja ali, a chave dos reinos dos céus. Ou seja, isso aqui é fundamental. Se a gente quiser chegar nesta porta estreita e abrir essa porta estreita. O que, se você estiver ligado na terra, nesse sentido aqui, Jesus está falando sobre coisas que te prendem aqui na terra, também vão te prender lá no céu. Agora, se você for desligado das coisas aqui da terra, ou seja, te desprender das coisas deste mundo, daquilo que te desvia de Deus, essas coisas também vão ser desligadas lá nos céus, ou seja, você poderá, as portas do céu serão abertas para você. E aí Jesus termina dizendo para os discípulos, advertindo eles para não dissessem ser ele o Cristo. Ou seja, adverte-os para não contarem para as pessoas que ele era o Messias, porque ainda não havia chegado a hora. Isso seria manifesto para eles lá na cruz. E lá todos saberiam que Jesus realmente era o Cristo, o Messias. Então, por isso que Jesus adverte os discípulos para não contarem para ninguém, porque ele não queria causar uma revolução já naquele momento, uma revolução política. Ainda não havia chegado o seu momento de se manifestar.
Mas voltando à pergunta fundamental, a pergunta importante. Jesus é real. Quem é Jesus para vocês? Jesus é realmente o Cristo? Jesus é realmente o Messias? Jesus é realmente o fundamento da vida de vocês? Como eu disse, essa pergunta também é uma pergunta de identidade para vocês. Porque se vocês dizem que Jesus é o Cristo, o Messias, vocês estão dizendo que vocês são cristãos. E se nós somos cristãos, nós temos que agir e viver como cristãos. E isso é viver de uma maneira correta, de viver de uma maneira guiada pela palavra de Deus, edificado em Cristo e sendo contrário às coisas que acontecem neste mundo. Por mais que muitas vezes seja difícil, a gente precisa pedir a orientação de Deus para isso. Então, que Deus abençoe vocês a permanecerem fiéis a Cristo, Ele que é o único caminho, Ele é a resposta para as nossas perguntas, para os nossos anseios, e nada pode prevalecer contra nós. Então, que Deus abençoe para que continuemos como cristãos a falar deste Cristo, deste caminho verdadeiro, que é Ele quem nos guia à salvação eterna. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.